A mente subconsciente é a câmara escura, é o lugar secreto onde a sua vida externa se desenvolve. Essa é uma frase que está aqui, nesse livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Eu já falei aqui que subconsciente é um termo, que caiu em desuso dentro da psicanálise, da psicologia, é utilizado sempre o inconsciente. Mas como aqui nesse livro, que é de 1964, ele usa esse termo, então eu vou usar o termo que ele utilizou aqui, tá? A mente subconsciente. A minha ideia é fazer um estudo aqui desse livro, tá? Porque é interessantíssimo. Então, talvez eu faça em aulas sequenciais, talvez eu faça intercalado com outros assuntos, mas hoje eu vou conversar com vocês sobre o capítulo 1, tá? Eu não vou ler naturalmente o capítulo, mas tem frases aqui que trechos, na verdade, que eu sublinhei, que eu destaquei aqui, porque não é um livro que você leia e deixa guardado, é um livro que você estuda e é um livro que você recorre a ele muitas vezes, para tirar dúvidas, para relembrar realmente. Então, Dr. Joseph Murphy, ele faleceu em 1981, já com mais de 80 anos. Ele era teólogo e ele era também PhD em psicologia. Então, ele unia esses campos de uma forma muito boa. E é exatamente isso que eu gosto, unir esses dois campos de estudo, porque a fé e a mente consciente e inconsciente. E ele era palestrante, e acho que esse é o livro de maior sucesso dele, mas ele escreveu outros também. Então ele explica logo de cara que a motivação dele para escrever esse livro foi passar essa informação valiosa que ele encontrou, as respostas para as perguntas que a maioria das pessoas tem, e ele quer utilizar uma forma, assim, uma linguagem muito simples, para as pessoas, para que todo mundo compreenda o tamanho, na verdade, das qualidades da mente de todos nós. Aqui na página 15, a minha edição é comemorativa, então é uma edição de capa dura e eu tenho aqui já há alguns anos, A primeira coisa que eu destaquei aqui, quando ele classifica como liberando o poder milagroso, aí ele fala que sobre a cura pessoal, ele fala que há muitos anos ele conseguiu se curar de um tumor maligno usando o poder curador da mente. Eu fiz uma observação, uma anotação, provavelmente eu vou trazer aqui depois, mas com relação a isso, que ele fala, assim, a gente conhece, por exemplo, muitas doenças psicossomáticas, não é verdade? Muitas doenças que são criadas a partir da própria mente. Inclusive, tem até questões de gravidez psicológica, não existe isso? Isso acontece até em animaizinhos, até. Então, são muitas coisas que a nossa mente cria para o nosso próprio corpo, E as doenças psicossomáticas são uma delas, muito já estudadas no meio da psicologia, da medicina. Então, por que a gente não acredita que todo tipo de doença pode sim ser causada também pela mente? E se ela foi causada pela mente, ela também pode ser curada pela mente. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia à exclusão dos tratamentos médicos, tá? É sempre um auxiliar. Eu já trouxe aqui a questão da minha cura, quando eu tive o problema na vista, que eu já fiz um vídeo falando. Então, juntamente com o tratamento absolutamente necessário da medicina, eu me curei de uma forma que o próprio médico se espantou de ver como foi rápido. Então foi uma coisa assim muito grande. Por quê? Porque eu fiz junto a minha própria autocura, Eu fiz a cura espiritual e aí nesse vídeo eu trago a explicação de como eu entendi que aconteceu aquela cura espiritual, aquele tratamento espiritual que eu fiz juntamente com o médico, a partir da minha própria ciência, dos meus próprios pensamentos. E aí eu trago inclusive o paralelo da frase de Jesus, A sua fé te curou. Então, quem que cura? Onde está a fé? E aí ele entra com uma pergunta aqui, Você deseja uma vida mais feliz, mais plena, mais rica? Comece a usar o poder milagroso da sua mente e remova do caminho os obstáculos nos assuntos diários, na solução de problemas de negócios e traga harmonia para seus relacionamentos familiares. Bom, vamos iniciar falando sobre o que é a mente subconsciente, que ele utiliza esse termo aqui, ou inconsciente. A nossa mente, assim como eu coloquei na capa do vídeo, vocês viram que eu coloquei uma imagem de um iceberg, aquela pontinha que está para fora é a nossa consciência, a nossa mente consciente. E supostamente 90% ou mais até do que está por baixo da água é a nossa mente inconsciente, subconsciente, porque está abaixo da consciência. Inconsciente porque a gente não tem noção daquilo que está guardado lá dentro. Aí o que ele vai explicar aqui, basicamente nesse primeiro capítulo? Que tudo aquilo que o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, como ele usa, ele aprende, ele é subordinado à nossa consciência. Então, por exemplo, ele não tem capacidade de questionar. Ele simplesmente cumpre ordens. Tudo aquilo que a gente
enxerga com a nossa consciência, tudo aquilo que a gente pensa conscientemente é aquilo que estará guardado no nosso subconsciente. Então, por exemplo, tudo aquilo que você aprendeu desde a infância, tudo aquilo que você ouviu sobre você, tudo aquilo ficou, você entendeu como certo, ficou guardado ali. Então, eu vou trazer um exemplo meu. Por exemplo, a gente cresce normalmente, quem é cristão, né, normalmente cresce com aquela máxima dos ensinamentos que é: Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Quando eu era criança, eu entendia isso literalmente, 6, 7 dias, né? Tanto é que o domingo é o dia de descanso, que antigamente se pensava que domingo era o 7º dia, né? Depois de muitos anos é que se foi entender que domingo é o primeiro dia e segunda é o 2º dia. Mas eu cresci com isso na cabeça. E ao mesmo tempo eu adorava assistir filmes de dinossauros. Aí eu pensava, como assim? Se ele fez em 6 dias, onde estão os dinossauros? Onde está a época dos dinossauros? Como é que tudo isso não pode estar certo? Então eu questionava já tudo isso. Eu lembro que eu olhava para o céu, eu sempre adorei olhar o céu à noite principalmente, e ficava imaginando, como assim? Como que pode existir algo que seja infinito? Se existe algo infinito e foi criado por Deus, onde está Deus? Como que ele criou isso? Então eu questionava muitas coisas. Por isso que eu cresci questionando e buscando sempre explicações. Então quando a gente não questiona, aquilo fica guardado dentro de nós. Agora imagina isso se referindo a você mesmo. Pessoas, crianças que crescem se sentindo pequenas, se sentindo diminuídas. Claro que tem muitas coisas assim na minha vida, né? Coisas que eu vi, que eu participei, que eu ouvi, que marcaram a minha vida até a fase adulta. Quando eu fiz a psicanálise, né, que eu estudei psicanálise, que eu comecei a entender o meu inconsciente, é que eu comecei a entender quanto coisas que eu vi na minha infância, eu ouvi e participei, estavam ainda atuando dentro da minha vida até os dias de hoje. Então é basicamente isso que ele faz aqui. E ele utiliza a linguagem muito simples para que a gente entenda bem o que é isso. Ele dá exemplos simples, né, para ilustrar as coisas que ele quer passar para a gente. Mas é fácil a gente trazer isso para a nossa própria vida, quando a gente lembra de casos assim, como esses que eu me exemplifiquei agora, né? Aí ele fala um pouquinho da oração, lembrando que ele também era pastor. Então ele funde isso, né? Ele estudou teologia, tal, então ele funde todos esses princípios da fé com a psicologia. Então ele fala sobre a oração. E aí tem uma parte importante que ele fala aqui, que aqui a gente vai entender por que muitas vezes, né, com frequência, a gente obtém o oposto daquilo pelo qual a gente tem rezado, né? Tem orado. E isso tudo tem a ver com quem? Com o nosso inconsciente também. E aí ele vem, no que você acredita? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é aquilo em que você acredita que traz resposta à prece. Presta atenção nisso. Orações são respondidas quando a mente subconsciente responde à imagem ou pensamento que se forma na mente da pessoa. Essa lei da crença é o princípio operacional secreto de todas as religiões do mundo e a razão oculta de sua verdade psicológica. E aí eu lembrei de uma frase, né, que existe no Evangelho: o que pedir com fé obterá, porque a mente acredita. Então o que pedir com fé, crendo obtereis, não é assim a frase? Por quê? Porque a mente acredita, tem a ver com a questão da cura também. Se você acredita, você vai se curar. Sempre como coadjuvante, nunca como ação principal. Sempre observando o tratamento médico. Aí ele escreve outra coisa aqui que eu achei interessante. Não importam credos, religiões, afiliações, rituais, cerimônias, fórmulas, liturgia, encantamentos, sacrifícios ou oferendas particulares, mas apenas e exclusivamente a crença ou a aceitação e a receptividade mental àquilo pelo qual oram. Porque muitas vezes você reza, mas assim, você espera que o milagre aconteça. Essa é a questão. Então você espera que as coisas aconteçam independente da sua ação e até mesmo de acreditar. Muitas pessoas falam assim: olha, eu não acredito que isso possa ser possível, mas eu vou rezar porque para Deus tudo é possível. Se você não acredita, lembra da frase? A tua fé te curou. Você não é a fé no externo, é a fé no interno. E aqui a gente vai entender, porque ele deixa isso muito claro. A lei da vida, olha só, a lei da vida é a lei da crença. Em poucas palavras, a crença pode ser resumida como um pensamento. Assim como a pessoa pensa, sente e acredita, assim é o estado de sua mente, corpo e circunstâncias.
uma técnica, uma metodologia baseada na compreensão daquilo que você faz e por que faz, vai ajudá-lo a produzir a corporificação subconsciente de todas as boas coisas da vida. Então não basta fazer rituais por fazer. Eu nem sei para que isso serve, mas eu vou fazer porque me falaram que é bom. Não, você tem que entender o que significa determinadas coisas. Então, na oração, a mesma coisa. Se você não acreditar naquilo que realmente pode acontecer, vai acontecer. Aí tem outra parte aqui, que é desejo é oração. E aí ele dá um exemplo. Ele conta de um professor que ele sofria lá, estava com algum problema de saúde, e ele disse assim, olha, eu sei que se mudar meu padrão mental e redirecionar minha vida emocional, o estado do meu coração vai melhorar. Quer dizer, o problema físico dele devia ser cardíaco, né? Só que ele não sabia como fazer isso, né? Então ele explica, esse professor sentia o desejo de ter saúde perfeita. O que precisava era conhecer a maneira como sua mente funcionava, e seria isso que lhe permitiria transformar o desejo em realidade. Então você tem que entender como que sua mente funciona. A questão da mente racional e irracional, mente consciente e inconsciente, ou subconsciente, né? Que é tudo aquilo que você pensa, acredita, se torna realidade. Então se você não acreditar, não vai ser realidade nunca. E aí ele vem, você é suas crenças tomando forma. Olha que interessante, né? Imagem por imagem, luz e sombra, em sua câmara escura subterrânea. E aí ele entra no conceito da câmara escura, né? Que ele fala, a mente subconsciente é sua grande câmara escura, é o lugar secreto onde sua vida exterior se desenvolve. Ele está explicando aqui que tudo que contém na nossa mente subconsciente, né, inconsciente, é o que se manifesta na nossa vida. Se você acredita que a sua vida pode ser boa, pode ser próspera, pode ser feliz, isso vai se manifestar. O inconsciente, ele não tem poder de criar, ele só é um depósito, ele é um depósito de medos, de experiências, sejam positivas ou negativas. Então tudo aquilo que você deposita lá, você cria. Por isso que ele dá o exemplo de muitas vezes tudo aquilo que você teme é aquilo que você acontece. Ele dá até um exemplo aqui do Jó. Jó disse, o que eu temia me sobreveio. Vocês nunca tiveram uma experiência assim? Eu já tive. Mas é assim, tudo aquilo que eu rezava para não acontecer, aconteceu, né? Eu rezava todo dia para que não acontecesse. Aconteceu. Por quê? Porque eu depositei lá dentro do meu subconsciente esse medo. E o inconsciente, como ele falou aqui, ele não tem esse poder de criar. Ele é o que ele é, independente do mundo ou de você entender que aquilo é bom ou mal. Ele simplesmente sabe aquele exemplo que a gente dá, por exemplo, que o nosso cérebro, ele não distingue. Por exemplo, se você sente um cheiro de algo bem gostoso, de uma comida gostosa, você saliva. Se você lembra muitas vezes só dessa comida, você saliva. Se você assiste um filme triste, você se emociona, porque o cérebro, ele não tem essa distinção. A nossa mente, né, eu falo cérebro, mas é a nossa mente, não tem essa capacidade de distinguir o que é real do que é falso, do que é imaginário. Então, quando você coloca o sentido negativo, né, eu não quero que aconteça isso, eu não quero, seja lá do que for, eu não quero ficar doente, eu não quero pegar uma gripe, eu não quero engordar, eu não quero perder o emprego, eu não quero, sabe, tudo que você falar assim, simplesmente ele vai registrar como perder o emprego, engordar, ficar gripado. Tudo isso é o que ele fala aqui. Você e suas crenças tomando forma. E no sentido moral, seu subconsciente é totalmente neutro, disposto a ver qualquer hábito como adequado, independentemente se você, o mundo, o considera bom ou mal. Aí quando você entende que tudo aquilo que você está depositando dentro do seu inconsciente, aí você consegue reverter essa situação, porque daí você passa a não mais depositar coisas ruins, começa a depositar coisas boas, né? Ele inclusive usa esse mesmo exemplo do resfriado. Se você teme pegar um resfriado porque alguém no escritório espirra, seu medo se torna um movimento de sua própria mente que cria o que você espera, o que você teme e no que acredita. Você pode notar que outras pessoas no escritório não pegaram resfriado. Por quê? Porque elas não acreditaram nisso, elas não se preocuparam com isso. É tudo aquilo que você foca, cresce. Se você focar no ruim, na falta, na escassez, aquilo vai se tornando cada vez mais presente na sua vida. Mas poxa vida, mas esse emprego é ruim, o meu salário é baixo, não sei o quê. Só que você tem que parar de focar naquilo que é ruim. Lembra o exemplo que eu dei? Que eu fazia todas as coisas sozinha, eu aprendia muitas coisas sozinha, mas eu só focava naquilo que não acontecia. Quando eu recebi um elogio, é que eu prestei atenção, eu falei, é verdade, né? E aí eu parei de focar naquilo que
não era o real. E aí, o capítulo 1 é um tesouro que há em você, e ele fala que ao seu alcance você tem riquezas infinitas. Para obtê-las, tudo o que você precisa é abrir seus olhos mentais e contemplar o tesouro do infinito que há em você, e encontrará uma mina de ouro da qual poderá extrair tudo de que necessitar para viver gloriosa, alegre, ricamente. O que quer que deseje, você poderá sacar do seu tesouro. Por que existem pessoas que parece que tem um toque de Midas, né? Que parece que tudo que elas fazem dá certo, e para outras não, sempre um sacrifício, é sempre, porque existe aquela distinção, para os outros é fácil, eu não nasci para isso, a minha vida sempre foi assim, não sei o quê. E dentro, às vezes, de uma família, às vezes a gente tem exemplos assim de pessoas que vieram de famílias com dificuldades mesmo, bem pobres mesmo, e cresceram, e conseguiram se destacar, e conseguiram se tornarem bem-sucedidos e mudarem tudo. E outras não. Outras têm aquela mentalidade de Gabriela, eu nasci assim, vou crescer assim, vou viver assim para sempre. E aí ele explica que existem esses dois tipos de pessoas, né? Muitas são assim, magnetizadas, que atraem todas as coisas boas, e outras, infelizmente, vivem desmagnetizadas, estão cheias de medo e de dúvida. Quando surge uma oportunidade, dizem, e se eu fracassar? Eu posso perder dinheiro. Vão rir de mim. Gente desse tipo não vai longe na vida. O medo de dar um passo à frente faz com que fiquem onde estão. Ou seja, a gente tem que ter prudência, mas a gente também não pode virar árvore, né? Criar raiz e nunca andar, nunca sair do lugar. E aí ele ressalta sempre, né? Logo que você aprender a entrar em contato com o poder oculto do subconsciente e libertar esse poder, você pode trazer à sua vida mais poder, riqueza, saúde, felicidade, alegria. É um poder que você não precisa adquirir, porque todos nós possuímos esse poder. Aí é uma coisa bem legal que ele fala assim, da questão da causa e efeito. Na mente subconsciente você encontrará a solução para cada problema e a causa de todos os efeitos. Aí ele fala o seguinte, não é de qualquer forma que a gente consegue extrair esse poder de dentro da nossa própria mente. A gente tem que saber que ter uma base operacional, ou seja, antes de tornar-se hábil na operação da mente subconsciente, você tem que compreender seus princípios. E aí ele até explica que durante muitos anos ele trabalhou como químico, e ele entendeu que muitas coisas, né, existem os princípios ativos. Aí ele dá um exemplo. A matéria expande-se quando aquecida. Isso é uma verdade universal. Da mesma forma também é uma verdade universal que tudo que você grava na mente subconsciente é manifestado na tela do espaço como condição, experiência ou fato. E isso ele explica. A mente subconsciente é princípio. Ela funciona de acordo com a lei da crença. E você precisa saber o que é crença. Então você tem que entender quais são suas crenças. Você tem que entender aquilo que você gravou dentro do seu inconsciente para poder tirar aquilo de lá, para poder gravar coisas. Então não adianta você falar palavras aleatórias, ficar seguindo trechos aleatórios de várias técnicas que tem. Você tem que entender quem é você, qual é a sua história, o que você gravou dentro de você. Isso é importante, porque quando você entende aquilo que ficou gravado em você e que você está gravando ainda até hoje, você consegue mudar, reverter isso, virar o lado do disco, entendeu? E gravar por cima. Lembra da fita VHS? De videocassete, então a gente comprava aquelas fitas VHS e ela vinha com lacre. Enquanto você não rompesse esse lacre, você poderia gravar por cima de várias coisas. Você gravava um filme que passava na sessão da tarde, aí você assistia, aí você podia deixar programado ali para gravar o capítulo da novela, ou o filme que ia passar no Corujão, e você assistia no dia seguinte. Então várias coisas assim, você poderia fazer gravando por cima. Então imagina que a sua mente subconsciente é como esta fita de VHS, que você pode gravar por cima, mas antes você tem que saber o que estava gravado ali, porque de repente você olha lá e estava gravado o aniversário do seu filho e você gravou por cima. Então primeiro vamos ver o que tem lá dentro. Isso daqui é importante, isso daqui eu vou deixar, isso daqui já não me serve mais, então eu vou gravar outra coisa aqui por cima disso. Isso é bem interessante, isso é bem importante da gente entender. Aí ele cita até uma frase bíblica aqui também, olha, que é aquilo que eu coloquei lá no comecinho, né? Ele fala aqui, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Isso está em Marcos 11, 23, 24. Então a gente você vê que o vídeo passado eu trouxe falando sobre o Evangelho de Maria Madalena. Eu espero que vocês tenham assistido, porque é
impressionante o quanto esse evangelho fala sobre a expansão da consciência. Claro que eu não estou esmiuçando o evangelho lá, eu trago alguns pontos, eu explico quem é ela e tal, mas trago alguns pontos, e é impressionante o quanto fala sobre a expansão da consciência. E nos canônicos, como o de Marcos aqui, também. E basta você ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, não é assim? Aí que ele vem falar da lei de ação e reação, não? Porque a lei da mente é a crença. Isso significa acreditar na maneira como a mente funciona, acreditar na própria crença. A crença da mente é o pensamento da mente, apenas isso, mais nada. Então tudo que você pensa vira crença. Tudo que você pensa. Se você pensar coisas boas, viram crenças. Se você pensar medo, vira crença. Se você pensar negativo, vira crença. É a lei da mente. Todas as experiências, acontecimentos, condições e atos são produzidos pela mente subconsciente como reação ao que você pensa. Deixe de aceitar as falsas crenças, as opiniões, as superstições e os medos que assolam a humanidade. Comece a acreditar nas certezas e verdades eternas da vida que jamais mudam. Nesse ponto, você se moverá para frente, para cima, para Deus. Lembra tudo que a gente fala aqui com relação às campanhas de medo, com relação à sua elevação de frequência. Quando a gente se eleva, quando a gente pensa dessa forma, a gente assume uma outra dimensão frequencial, então a gente atinge uma outra frequência e você está mais perto de pessoas e de seres que vibram nessa frequência e vão te auxiliar cada vez mais. Você vai se nutrir cada vez mais destas vibrações mais altas, mas antes nunca elas vão descer até você, é sempre nós que temos que subir até elas. Então por isso que ele fala, livre-se dessas crenças que assolam a humanidade, que as pessoas querem colocar na gente de medo, de acreditar em tais coisas. Pensa sempre no que ele chama aqui de as verdades eternas. Ele fala assim, ó, a prece é atendida de acordo com a lei universal da ação e reação. Tudo que eu falo aqui para vocês sobre a ação e reação, sobre as questões do karma, né, daquilo, o que eu falo sempre que é uma questão de consciência, quando a sua consciência te cobra aquilo. Mas por quê? Porque introjetou no seu inconsciente, na sua mente subconsciente, como ele fala aqui, como ele trata aqui, que aquilo tem que ser daquela forma, que você tem que pagar por aquilo que você fez de uma forma relacionada ao sofrimento, ao invés de ser relacionada ao crescimento. Né? Então vamos ver o que ele escreve aqui. Ó. A prece é atendida de acordo com a lei universal da ação e reação. O pensamento é a ação incipiente. A reação é a resposta da mente subconsciente que corresponde à natureza do pensamento. O que ele está falando aqui? A ação é o pensar. Se você pensar no mal, se você pensar no prejuízo, se você pensar na doença, se você pensar em todas as coisas que puder estar ao seu redor como negativas, é a ação. Nesse pensamento, lembra, a lei da mente é o pensamento. Então, tudo aquilo que você pensa fica gravado no seu inconsciente, no seu subconsciente. A reação é a resposta do seu inconsciente na sua vida, com tudo aquilo que você introjetou, com tudo aquilo que você gravou na sua mente inconsciente. A resposta vai ser a reação. Então, se eu entendo que todos os meus erros, mesmo que tenham sido por total ignorância, eu vou ter que pagar por eles de forma da mesma moeda, sofrendo na mesma moeda, assim eu vou gravar dentro do meu inconsciente. E assim, a reação vai ser essa na minha vida. Agora, se eu entendo e falo assim, não, eu agi assim porque eu não entendia, eu não conhecia. Então, daqui para frente eu não vou mais agir dessa forma e eu vou trabalhar para o bem meu próprio, meu crescimento, e vou ajudar as outras pessoas a compreenderem e a crescerem também. Pronto, é isso que eu gravei dentro do meu inconsciente e é isso que eu vou ter agora na minha vida. E não mais respostas como karmas imediatos, até que às vezes acontece dentro da nossa vida, né, do nosso dia a dia. E ele fala, preencha a mente com conceitos de harmonia, saúde, paz, boa vontade e maravilhas acontecerão em sua vida. Então eu estou dando o exemplo aqui do karma e tal, porque é o que a gente estuda aqui, mas é em tudo na nossa vida, com relação à saúde, com relação aos relacionamentos, com relação à parte material, parte financeira também da nossa vida. Eu penso que vai ser um sucesso, eu penso que vai atrair muita gente, eu penso que vai ser legal, que as pessoas vão gostar, que isso vai ser bom. E é isso que eu vou ter, é isso que eu vou guardar e é isso que eu vou ter de resposta na minha vida. Aí tem uma parte aqui que eu achei bem interessante. Independentemente do objeto de sua fé ser verdadeiro ou falso, você obterá resultados. Sua mente subconsciente replica o pensamento em sua mente. Veja a fé como um pensamento em sua mente, e isso será suficiente. A sua fé te curou. É o pensamento de cura. A sua fé te curou. Vê que Jesus já falava isso? Saiba que você pode
se recriar dando um novo modelo para a sua mente subconsciente, ou seja, se recriar, se reprogramar, gravar no seu VHS que está lá no fundinho da sua mente. Todo pensamento é uma causa e cada situação um efeito. Esse é o motivo porque é tão essencial que assuma o controle dos seus pensamentos. Dessa maneira você poderá gerar apenas situações desejáveis. Como que você vai fazer isso? Não é estalando o dedo, mas é prestando atenção naquilo que você pensou, naquele medo que você sentiu, naquela dúvida, naquele, sabe, aquele, será que eu devo? Será que eu não devo? Cabelo tá murcho hoje. Tudo aquilo que vai te prejudicar, que pode te prejudicar, que pode retardar o seu crescimento, seja ele moral, seja ele espiritual, seja ele financeiro, que é, né, o que a gente está falando aqui, isso abrange tudo, gente, tudo, não é só carro, casa, apartamento. Também, mas lembra, isso tudo também é consequência. Quando você entende como funciona o reino de Deus dentro de você, e isso é um detalhe fortíssimo que está lá no vídeo sobre o Evangelho de Maria Madalena, que consta isso lá. Então, quando você entende que o reino de Deus está dentro de você, ou seja, é a sua mente, é tudo aquilo que você pensa, é tudo aquilo que você compreende, é aquilo tudo que você teme. Então, vamos transformar esse reino. O reino de Deus é perfeição, é alegria, é abundância, é prosperidade. É lindo, é iluminado, por isso que Jesus falou, meu reino não é desse mundo, porque aquele mundo era ruim, tinha muita iniquidade, tinha muitas coisas ruins. O reino dele não era aquilo, o reino dele era abundância, era paz, era luminosidade. Não significa que o reino dele está lá no céu, significa que é um reino interno, que é isso que ele veio passar pra gente. E é isso que está escrito aqui, ó, o reino interno de cada um, o seu inconsciente, sua mente subconsciente, o poder está lá dentro. Quando você muda o foco, você muda tudo. E aí tudo mais lhe será acrescentado, tudo vem para você a partir dessa mudança. Mudança do quê? Mudança dos seus pensamentos. Então pensou assim, por que eu estou pensando assim? Isto não me leva a lugar nenhum, isso não me ajuda a crescer, isso não me traz prosperidade, isso não me traz saúde. Então assim, é assim. Lembra, a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a mente pensa corretamente, quando você compreende a verdade, quando os pensamentos depositados na mente subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder funcional mágico do subconsciente responderá. E o melhor de tudo, uma vez que você comece a controlar o processo mental, poderá aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. Aí ele coloca aqui uma coisa que eu grifei bastante, ó, dê uma olhada em volta. Onde quer que você viva, em que camada da sociedade se integre, vai notar que a vasta maioria das pessoas vive no mundo externo. Elas olham para fora. Né? Elas vivem de aparência, elas querem mostrar. As mais esclarecidas, contudo, estão fortemente interessadas no mundo interno. O reino de Deus está onde? Fora? Não, está dentro de você. E quando eu falo isso, gente, não é religiosidade não, tá? É mente. É tudo isso que Jesus falou. Jesus não fundou nenhuma religião, não. Com respeito a todas as religiões e a todas as pessoas que acreditam, mas ele não fundou nenhuma religião, nem Buda, nem ninguém, né? Isso tudo é falado, até como um jargão. Elas compreendem, como você compreenderá também, que o mundo interno cria o mundo externo. Seus pensamentos, emoções e imagens visualizadas, olha só, são os princípios organizadores da sua experiência. O mundo interno é o único e exclusivo poder criador existente. E aí eu lembrei de uma frase do Jung, né? Quando você olha para fora, você sonha. Quando você olha para dentro, você cresce. Muitas pessoas tentam mudar as condições e as circunstâncias concentrando-se nelas, ou seja, quando você tem um problema, você fica pensando no problema o tempo todo, pensando no problema o tempo todo. Que imenso desperdício de tempo e esforço. Elas não conseguem perceber que as condições fluem de uma causa. Se quer acabar com discórdia, confusão, carência e limitações em sua vida, terá que lhe eliminar a causa. Então não adianta você focar no problema, você tem que entender por que aquele problema está existindo e persistindo na sua vida. Essa causa é a maneira como você usa a mente consciente, os pensamentos e as imagens que nela cultiva, ou seja, preste atenção em tudo que você vê, em tudo que você ouve, em tudo que você repete, até mesmo em músicas. Eu já falei isso daqui muitas vezes, né? Então, não tem nada demais a gente assistir um filme, tem séries e tal, mas tendo ciência de que aquilo é algo que não faz parte da sua vida. Muitas vezes você aprende e apreende situações, mas você não pode deixar que aquilo modifique quem você é.
a não ser que seja para melhor. Então tudo isso a gente tem que prestar muita atenção, tá? Muita atenção mesmo. Músicas que ficam na cabeça, coisas assim que trazem você para baixo, entendeu? Coisas chulas, com palavras chulas, ou de sofrimento intenso, e muitas vezes quando a gente tá meio tristonho, assim, né? O que a gente procura? Aquelas músicas, né? Antigamente, assim, falava que era música dor de cotovelo, né? Hoje em dia é música de sofrência. É muito pelo contrário, né? Quando você perceber que alguma coisa está pesando em você, procura modificar aquilo. Vai dar uma volta, se você pode sair, passear numa praça, passear na praia, se você mora na praia, ou mesmo na rua mesmo, para espairecer, só para respirar, sabe, qualquer coisa. Se você não pode sair, se sua casa fica na janela, olha o movimento, olha o céu, olha uma árvore, olha uma planta, mexe numa planta, né, tudo aquilo que eu falei no começo, daquelas energias que tem, presta atenção nessas coisas, ouve uma música alegre, dança, bate papo com alguém, assim, mas papos aleatórios, que faça você dar risada, põe um filme de comédia, então muda a sua frequência vibracional, não entra naquilo lá de manter e baixar cada vez mais, porque isso só vai te prejudicar. Isso é uma forma de você treinar os seus pensamentos, tá? Então o que ele fala aqui, sobre as imagens que a gente cultiva, né? Porque muitas vezes também a gente cria imagens mentais, né? Por exemplo, se você gosta de ouvir ou ler ou ver notícias assim mais escabrosas, né? Você cria imagens mentais sobre aquilo que aconteceu, aquilo te revolta. Eu sou uma pessoa que procuro me distanciar de situações assim, principalmente de política, não é questão de ser alienada, mas é tudo, quando percebe que aquilo começa a te... Sabe, eu paro de seguir, às vezes, pessoas que só falam a respeito disso, muitas coisas assim, que eu começo a seguir achando legal e vendo e tal, quando de repente eu percebo que eu só tô pensando naquilo, que aquilo tá mudando a minha forma de agir, aí quer saber, eu não vou ver mais essa pessoa, é interessante o que ela fala, tá certo o que ela fala, mas isso tá me afetando, porque eu tenho que ver o que isso está agindo dentro da minha vida, sabe? Não é uma questão de empatia, não é uma questão de falta de empatia, inclusive, mas é uma questão de se salvaguardar. Você tem que cuidar das suas emoções, tem que cuidar da sua energia, porque senão você acaba carregando as energias pesadas para dentro da sua vida, da sua casa, do seu cotidiano, do seu trabalho, é tudo isso, né? E aí ele reforça isso, a mente subconsciente é extremamente sensível aos pensamentos conscientes, porque tudo aquilo que você pensar de ruim vai gravar lá dentro, né? As imagens mentais, né, as imagens do pensamento cria imagens mentais, a gente estuda isso. No próprio André Luiz, nos livros dele lá, ele fala sobre isso também. E aí, para reforçar aquilo que eu falei, o exemplo que eu dei, que eu paro às vezes de seguir pessoas nas redes sociais, porque embora seja legal aquilo que ela esteja falando, quer dizer, eu compartilho daquela ideia, mas aquilo começa a afetar a minha vida, começa a afetar minhas emoções, começa a me dar raiva, começa a baixar minha vibração, eu percebo muitas vezes que eu fico mais reativa, porque na hora que acontece alguma coisa eu já vou e comparo com aquilo que eu ouvi ali naquele perfil e tal, então eu começo a ficar mais reativa e sem necessidade. Então ele reforça isso daqui, ele fala assim, a mente subconsciente é reativa, reage à natureza de seus pensamentos. Então eu guardei aquele pensamento daquilo que eu ouvi, que eu li, que eu assisti, e aquilo, e eu começo a fazer uma comparação, fulano assim, ciclano assado, tá agindo dessa forma, aí começo a reagir, e aquilo não leva a nada, né? Não leva a nada. Então, muitas vezes elas inundam a mente consciente com crises de pânico, maus pressentimentos e desespero. Então, é importante a gente pensar nisso. A gente fala muito aqui da vibração, e as vibrações elas são alimentadas pelos nossos pensamentos. O subconsciente está sujeito à mente consciente. Esse é o motivo porque é chamado de subconsciente, ou seja, ele está abaixo dela, ele não manda nada, ele obedece apenas. Então, tudo aquilo que você pensou conscientemente, guardou lá dentro, ele traz de volta para você, né? Ele simplesmente obedece. Somos nós mesmos que criamos a nossa realidade. E aí, ele dá um exemplo de um comandante. A mente consciente é como navegador ou capitão na ponte de comando de um navio. Ele dirige o navio, ele envia ordens aos homens na casa de máquina. Os que trabalham na casa de máquina não sabem onde estão indo, eles apenas seguem ordem, né? Então lembra lá do Titanic, né? A questão do iceberg, o capitão tinha dado uma ordem ali para navegar mais rápido e tal, e ele não estava atento, ele não estava olhando o que estava vindo à frente. Então o pessoal lá da casa de máquina seguiu a ordem, foi naquele rumo lá, nas coordenadas que ele deu e na velocidade que ele passou. Se ele tivesse ali vendo realmente tudo aquilo que estava acontecendo, ele teria mudado a ordem a tempo de desviar do iceberg e não aconteceria tragédia. Então a nossa mente é o capitão, a nossa mente consciente é o capitão, e o inconsciente, o subconsciente, aqueles que estão abaixo ali, na caldeira, né? Apenas
cumprindo as ordens e direcionando o barco. Foi uma associação bem legal essa daqui, eu achei bem interessante. Aí ele vem, né, com os exemplos, ó. Se repetidamente dizemos a nós mesmos, não tenho condições para fazer isso, a mente consciente pega-nos na palavra, providencia para que você não chegue à posição de poder adquirir o que quer. Enquanto continuar a dizer não tenho dinheiro para comprar aquele carro, para tirar aquelas férias, para morar naquela casa, pode ter certeza de que a mente subconsciente vai seguir suas ordens. Você deixará de obter todas essas coisas e acreditará que isso é produto das circunstâncias. Isso daí me lembrou outra frase do Jung, né? Que ele fala assim: até você se tornar consciente ou inconsciente vai dirigir sua vida e você chamará de destino. Entendeu o que está falando aqui? Enquanto você fala, mas isso é para gente privilegiada, mas isso é outro mundo, mas eu não tenho dinheiro para fazer esse curso agora, eu não tenho dinheiro, eu não vou ter dinheiro para fazer essa viagem, eu não tenho. Enquanto você repetir isso na sua mente, conscientemente, o inconsciente guarda, lembra bem, a mente consciente é o capitão, o inconsciente é o pessoal da casa de máquina, você está dirigindo eles para seguir aquele rumo. Então tudo que vai aparecer na sua frente, não vai aparecer uma oportunidade de você ganhar o dinheiro e comprar aquilo que você quer, ou fazer a viagem que você quer, ou ir trabalhar na empresa que você sonha, porque você acha que você não é capaz, que você acha que você não consegue chegar até lá. Às vezes, aquilo que o outro tem não é exatamente aquilo que você quer, mas o que você quer é apenas melhorar aquilo que você já tem, tá? Então você não precisa querer aquilo que o outro tem, basta que você fale, eu vou me melhorar, eu estou me melhorando, eu estou aqui agora, mas eu tenho condições de chegar ali. Aí ele conta uma história, uma pessoa que assistiu uma palestra dele, depois escreveu uma carta contando para ele, né? Era uma estudante universitária, ela ia sair de férias, e ela foi passear na área mais chique ali de Beverly Hills, e ela viu uma bolsa de couro espanhola, linda, maravilhosa, e ela falou, nossa, quero essa bolsa. Quando ela chegou perto que viu a etiqueta do preço, na hora veio aquele susto, mas aí ela lembrou da palestra dele, para jamais utilizar frases no negativo. Então ela falou, bom, essa bolsa é linda e eu quero, e ela vai ser minha, ela está à venda, ela vai ser minha. Aquela história, simplesmente solte, não pergunte como, ela vai ser sua, não pergunte como. Aí, mais tarde, num outro dia, não sei, ela foi jantar com o namorado, né, porque ela ia viajar sozinha de férias, então o namorado marcou um jantar ali de despedida e trouxe um presente para ela, e era a bolsa dela, que ela queria. Isso me lembrou um caso que eu tenho aqui num vídeo, um vídeo antigo, acho que tem uns 7 anos esse vídeo, gente, eu acho que eu nem vou colocar ele aqui, porque eu reassisti ele agora, mas é horrível o jeito que eu falo, gente do céu, eu pareço um robô falando assim, é horroroso, né, tava no comecinho do canal ainda, né, e eu conto, né, nesse vídeo, eu ia fazer algumas coisas, né, almoço, alguma coisa assim, e eu tava de fone, né, eu coloquei o fone para continuar ouvindo o que eu tava vendo no celular, e eu percebi, e o fone parou de funcionar, e era justamente um vídeo que eu tava assistindo sobre manifestação, e eu queria continuar vendo, né, e de fone para eu conseguir fazendo as coisas. Aí eu falei, bom, então se isso funciona mesmo, eu vou manifestar um fone para mim, né, pensei comigo, sozinha. Aí, pouco tempo depois, quando foi depois do almoço, meu marido sobe com uma caixa que estava na garagem, que ele falou que ele nem lembrava mais que aquilo estava lá, né, que eram vários objetos eletrônicos, assim, né, e eu, mas o que tem aí? Abri para ver, a primeira coisa que apareceu para mim, um fone. Né, era um fone que estava lá, era usado, lógico, estava lá já há algum tempo, mas estava funcionando perfeitamente, ou seja, eu manifestei o fone. Então é uma coisinha pequena assim, né, aparentemente boba, mas o que eu pensei? Eu não pensei, que droga, puxa, e agora eu não tenho nenhum fone, isso, aquilo, não, eu falei, então eu vou manifestar um fone para mim. Gente, foi bárbaro isso, nunca percebi tão rápido assim. E tem um exemplo até bem mais forte, que aconteceu e não foi comigo, foi com a minha filha. Ela segue umas pessoas, né, umas blogueiras, né, elas ganharam, né, as blogueiras tal, ganham bastante coisa, né, elas ganharam um curso de francês numa escola no Canadá. E aí minha filha assistindo, minha filha ainda morava aqui em casa, faz muito também, foi logo que a gente mudou pra cá, começo de 2018. E ela olhou tudo aquilo, ela falou assim, nossa, eu quero estudar nessa escola. Minha filha é tradutora, então ela já tem o curso de tradutora em inglês, ela fala perfeitamente, ela já tinha feito um curso basiquinho assim de russo, aí ela queria fazer francês, ela falou, nossa, eu quero estudar nessa escola. Quando chegou no início do ano seguinte, ela conseguiu, né, ela foi para o Canadá estudar exatamente na mesma escola. Então, por quê? Porque ela acreditou que ela podia. Ela manifestou muitas coisas assim, né, porque sempre ela acredita que ela pode. É muito interessante isso. Então, o que a gente precisa é não poluir o nosso inconsciente, né, o nosso subconsciente, como ele fala aqui. Então, gente, esse foi o primeiro capítulo aqui, né, aliás, foi o prefácio e o primeiro capítulo aqui deste livro maravilhoso do Joseph Murphy,
o poder do subconsciente. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você coloque em prática. Tudo isso é riquíssimo para o nosso crescimento, para a expansão da nossa consciência. Acompanhe e cresçam, vamos crescer juntos aqui cada vez mais. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um beijo a todos, até lá.